comparadas com as que cogitavam durante a vida. Então, esse item 11 da introdução, ele vai falar sobre essas críticas que os contraditores, os adversários, vão fazer à doutrina. E aqui ele prossegue. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro da terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Então, nós vamos agora abrir o ecrã para que a gente possa aqui fazer uma revisão dos pontos que ele considera mais fortes dentro desse tema que ele aqui está colocando. Então, ele vai falar, né, grandes e pequenos, né? Então, a crítica que se faz é que no Espiritismo só falam de espíritos de personalidades conhecidas. Erasto, Paulo, Agostinho, Emmanuel, né? E Kardec diz que entre os espíritos, respondendo aos críticos, que se manifestam espontaneamente, há maior número de desconhecidos que de luz. Quando a gente pega o céu e o inferno, lá no final, que tem aqueles depoimentos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos que já conseguiram um progresso, ali não tem ninguém conhecido, né? Então, ele vai falando sobre isso. Ele está dizendo que não, que isso não é verdade. Que quanto aos evocados, aqueles que eles chamam, desde que não se trate de parentes ou amigos, é muito natural que a gente prefira evocar um conhecido. Porque, dependendo do assunto que a gente quer conversar, é mais fácil você evocar um espírito conhecido para tratar especificamente daquele assunto. Por exemplo, ele tinha Dr. Demeure, tinha também um outro amigo médico que já haviam desencarnado. Então, quando ele queria falar sobre algo específico que ele conhecia, sabe, que ele sabia que esses espíritos tinham conhecimento, ele evocava esses conhecidos, porque ele sabia que dali ele poderia ter uma resposta mais ampla, mais conclusiva. Então, ele descarta os parentes e amigos. Mas dependendo do assunto que você vai abordar, se é um assunto de filosofia, se é um assunto de ciência, se é um assunto de religião, e ele tem espíritos que já desencarnaram, espíritos conhecidos, que conhecem o assunto, é mais natural que você chame o conhecido, porque você sabe quem ele é, você conhece a moral daquele espírito, então você tem mais confiança na resposta que será dada. Mas continuam os críticos. E outra crítica que se faz é a seguinte: espíritos de homens eminentes atendem familiarmente ao nosso apelo, ocupando-se de coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Então, essa crítica que eles fazem é a seguinte: que muitas vezes espíritos de nomes muito famosos atendiam às evocações e tratavam de assuntos irrelevantes, assuntos insignificantes. Então, ele diz, não entendo isso. Se esse espírito, quando encarnado, era um médico, era um filósofo, era alguém
de muita responsabilidade, de muito conhecimento, só falava de coisas grandiosas, como é que na espiritualidade, quando evocados, eles vêm tratar de assuntos insignificantes, né? Parece ser uma coisa incoerente. E aí Kardec diz que o poder que esses homens gozavam no mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Como diz o Evangelho em Lucas, capítulo 19, versículo 31, os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados. Porque, de repente, nós teríamos aqui na Terra um espírito, um grande escritor, um grande teatrólogo, um grande cineasta, né, um grande poeta, um grande pintor, um grande ator ou atriz, que todos nós rendamos a eles, né, os maiores elogios. Mas, no entanto, quando chegam ao plano espiritual e são vistos, porque nós estudamos isso, das marcas, dos vínculos no perispírito, percebe-se que aqueles homens não eram homens moralizados. Muito pelo contrário. E algumas pessoas ficam surpresas. Então, muitas vezes, quando são evocados, eles falam de trivialidades, porque aquele é o nível, o verdadeiro nível moral deles. Enquanto na Terra, eram homens que escreviam grandes obras, mas pensavam e agiam às escondidas de forma totalmente diversa. Não é isso que acontece às vezes? De vez em quando estoura um escândalo aí, né? Aí todo mundo vai lá criticar. Nossa, como é que pode um escritor, um religioso envolvido em coisas escusas? Às vezes a polícia descobre coisas terríveis, né? Dá aquelas batidas e prendem um monte de pessoas envolvidas em questões de sexo, em questões de pedofilia, coisas horríveis, abomináveis. E quando sai a lista daqueles que foram presos, você encontra nessa lista médicos, professores, religiosos, filósofos, artistas, pessoas famosas, pessoas de quem você não esperava aquilo, mas estão elas envolvidas em coisas imorais. Então ele mostra isso, que o poder que esses homens gozam no mundo não dá a eles supremacia no mundo dos espíritos. Então essa crítica que eles fazem não se sustenta. A alma é imortal. Porém, se todos nós pensássemos de verdade que um dia iremos morrer, talvez vivêssemos melhor e fôssemos mais criteriosos, mais fraternos e menos egoístas. O rico, o que tem facilidade na terra, vê-se obrigado a prestar contas diante da própria consciência. Se foi bom, ok. Se fez tudo certinho, maravilha. Está tudo certo. Mas aquele que teve muitas oportunidades e que não soube usar bem as suas oportunidades, terá que prestar contas diante da própria consciência. Não tem aquela história que muitas pessoas, a gente até falava quando era criança, do famoso caderno da capa preta, né? Não vai ter ninguém lá, nem o Espírito Superior, Jesus, São Pedro, esperando a gente de braço cruzado e batendo o pezinho, né? Cobrando as nossas atitudes. Não vai ter isso. Será a nossa própria consciência, o nosso grande cobrador. Né? Esse é quem será e eu posso dizer, eu acredito que é o pior dos acusadores, do pior dos cobradores, né? Porque tem muita gente que acha que Deus vai estar cobrando, Jesus vai estar cobrando, os espíritos superiores estarão cobrando, olhando para a gente de cara feia, né? Virando a cara para o outro lado, apontando o dedo. Não, não. Vai ter. Nós estaremos diante do pior dos tribunais, que será a nossa própria consciência. Então, se o cidadão agiu bem, ok, maravilha.
E voltamos a insistir que quando falamos em riqueza, lembra que aqui no slide anterior nós colocamos assim, o rico, mas reparem, o rico está entre aspas, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Quando falamos em riqueza, não queremos mencionar apenas bens terrenos. Há a riqueza de um corpo saudável, a riqueza da cultura, a riqueza da virtude. O rico dessa parábola não viveu da melhor maneira, espiritualmente falando. E essa palavra aqui, essa parábola aqui, se eu não estou enganada, é a parábola do rico e do Lázaro. Tá aqui, ó, Lucas 16, capítulo 16, versículo 19, 31. É do rico e do Lázaro. Aquela parábola que todo mundo conhece, que o rico morava numa grande casa e o mendigo Lázaro ficava na porta dele todo dia, esperando que o rico desse alguma coisa a ele, né? Então, o rico, esse rico da parábola, não é rico apenas porque ele tinha bens terrenos, mas era porque ele tinha um corpo saudável, oportunidade de estudar, riqueza da cultura, riqueza da virtude. Mas isso não quer dizer que, quando evocado, ele tenha condições de falar coisas maravilhosas. Talvez ele fale de singularidades, de bobagem. E aí os críticos falam sobre isso. Ora, de repente chega um espírito de nome famoso respondendo, preocupado com trivialidade. Ora, mas quando ele estava aqui encarnado, ele só tratava de coisas maravilhosas, mas ele era pobre espiritualmente. E quando chega ao plano espiritual, essa pobreza moral se revela, né? Ela se revela. Continuando aqui, que ele avançou. Daí, morrendo, né, foi sepultado. Está lá, ele falando da parábola, né, de Lucas. Pega para mim aqui, eu vou ler a parábola. Pega para mim aqui a Bíblia, por favor. Né? Só para a gente... Deixa eu ver se eu marquei ela aqui. Ela está em Lucas 16, 22. Só para nós ver Lucas 16, 22. Um instantinho. Lucas 16, 22. Ele diz aqui: ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, daí morrendo, foi sepultado, isto é, sentiu-se atraído para um plano inferior. Esse foi sepultado. Daqueles que, tendo tudo, pensam só neles. Nessas regiões, ficam até encarnar novamente, ou experimentando remorso, suplicarem o amparo no sentido de uma vida de aprendizado e atividade no plano espiritual, como preparação para futuro retorno à carne. Não podemos nos esquecer de que no mesmo espaço pode haver vários planos espirituais, bons ou maus, dependendo da natureza dos sentimentos dos espíritos que os habitam. Tudo é questão de vibração e de sintonia. E no Hades, né? E aí ele diz aqui, e no Hades, e estando ele nos tormentos do Hades, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O Hades seria esse inferno, né? E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. O rico, voltando a lembrar, rico não é rico apenas de bens terrenos, raciocinava em círculo fechado, erguendo os olhos como que fugiu à visão egoística a que se habituara. Sofrimentos morais que permanecem enquanto a criatura não experimenta o remorso buscando a reparação. Então ele vai colocando aqui, ele está querendo mostrar o seguinte, que esses espíritos evocados, que muitas vezes foram homens famosos no plano espiritual, no plano terreno, quando chegam ao plano espiritual, não conseguem manter esse nível
que aqui tinham, porque eles são nus de virtudes. E aí os críticos não entendem isso, eles não sabem isso. E aí eles reparam, né? Eles criticam como essa doutrina é uma doutrina mentirosa, porque o fulano aqui na Terra foi um grande filósofo, só tratava de coisas superiores. E agora que está no plano espiritual, quando evocado, fica falando de ninharias, agindo de forma agressiva, não consegue falar de nada edificante. Ah, isso é mentira, não é a mesma personalidade. E Kardec mostra que é sim, que é sim. Que muitos desses ricos, quando aqui estavam, ricos de bens, ricos de cultura, ricos de fama, na realidade eram pobres espirituais. E estando no plano espiritual, não conseguem se esconder e, quando evocados, acabam revelando o seu verdadeiro estado, né? Que é a sua fragilidade, a sua mendicância moral e espiritual. E aí não se entende isso. E, no entanto, alguém que aqui na Terra, perante os olhos dos homens, era um pobre, não tinha cultura, não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha nem onde morar, quando chega ao plano espiritual, se mostra um rico de valores morais, de virtudes. E quando é evocado, fala de coisas grandiosas. Aí os críticos não aceitam isso, porque não compreendem a verdade. Então vamos continuar aqui, entrando agora no item 12, né? Do item 12 da introdução. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores, muitas vezes, usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fênelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado essas personagens? Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Eles ficam, então como é que eu vou comprovar a identidade dessas pessoas? Semelhante prova é de fato bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil. Pode, ou ao menos por presunção, segundo certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos, quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares. Lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou da sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Neste gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencer o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado. E que a caligrafia é sempre a mesma, quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo, se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas são obtidas de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamos-la apenas como digno de nota. Então, ele coloca aqui
que sempre tem as exceções, que nós não podemos pegar o que ele está falando aqui e colocar como regra absoluta. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal, quando ainda não estão completamente desmaterializados. É a expressão de que usam. Conservam a maior parte das ideias, olha o que ele diz aqui, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. E eu aqui queria dar um depoimento. Há muito tempo atrás, uma vez na nossa reunião mediúnica, um espírito, que não interessa para a gente citar o nome, né? Citamos apenas por uma questão de que estamos em estudo, né? Ele se apresentou como um escritor muito famoso aqui na Terra, mas que ele se arrependia profundamente das obras que escreveu. Como também o autor, que me fugiu o nome, eu acho que é Tolstói, de Ana Karenina, né? Eu acho que é Tolstói que escreveu Ana Karenina. O final da obra é ela se suicidando à frente, se jogando à frente de um trem. É uma tragédia, uma história de amor trágico, né? Eu acredito que todos vocês conhecem a história. É uma história russa de Ana Karenina, uma história de amor de uma mulher que era casada e não podia se separar, e ela se apaixona por um homem. No final da história, ela se suicida se jogando à frente de um trem. Já o próprio Kardec, outros amigos espirituais já receberam mensagens desse autor, desse escritor, onde ele diz se arrepender da obra. Por quê? Porque o suicídio na obra acabou incentivando muitos jovens daquela época a buscarem a morte através do suicídio como resposta a uma situação amorosa não muito agradável. Porque naquela época a gente sabe, né, que muitos casamentos eram arranjados. Né? A época que essa história foi escrita, final do século XIX, até meados, nós podemos dizer que até os anos 30, os casamentos, principalmente na alta sociedade, eram muito casamentos feitos em família, né? Por questões financeiras. Não era levado em conta os sentimentos das pessoas, principalmente no meio da realeza, né? Até, gente, não precisa nem falar muito, né? Nós temos uma realeza da Europa que nós sabemos, porque os escândalos estão aí nos jornais até hoje, apesar de já ter quase 20 anos que a pessoa desencarnou, que o casamento foi um casamento arrumado, dentro dessa realeza europeia moderna. E o que causou isso? A infelicidade daquelas pessoas. Imagina no século XIX. E muitos, incentivados por essa obra, buscaram suicídio para fugir dessa vida trágica. Então, o autor da obra, ele percebeu que a obra dele acabou, de alguma forma, incentivando pessoas a buscar no suicídio esse tipo de coisa. Como aconteceu também no século XVIII com a tuberculose. Nós sabemos, né? Que os poetas, os pintores, se deixavam até morrer de tuberculose, porque era a morte do romântico. Né? Não
Lembra Castro Alves, do Morreu de Tuberculose? E outros se deixavam arrastar, porque era a morte do romântico, das paixões. Então tinha essas coisas assim, né? Então, hoje as pessoas se deixam morrer por outras coisas, porque é barato, dá um barato. Não tem isso? Como muitos praticam esportes radicais, perigosíssimos, porque dá adrenalina e não importa se pode acabar morrendo naquele esporte. Então, alguns, né, ele diz aqui, alguns espíritos, infelizmente, têm esse tipo de vida. Então, ele diz aqui, vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode até certo ponto ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não seja em outros. E se, com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e o do caráter. Porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fênelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que o espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. Na Bíblia. Aí eu lembro, voltando aqui ao Lázaro e ao rico, é interessante a gente lembrar o seguinte: quando o rico morre, e ele, falando assim, era um homem com grande conhecimento, né? Era um homem de grande conhecimento, era um homem que se imaginava de muita cultura. Mas tem, para a gente perceber como ele se trai, né? Ele chega ali, ele está peraí um instantinho, é Lucas, vê para mim, 16, né? Ele está ali se mostrando como um homem bastante bem preparado, mas olha a sua fala quando ele está no plano espiritual. Ele diz assim, Pai Abraão, está em Lucas 24. Pai Abraão, compadece de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo a fim de me refrescar a língua. Ele era um homem rico e poderoso. Ele diz, manda Lázaro. Ele tinha na cabeça dele a imagem de Lázaro como um mendigo, como um homem inferior. Ele não se dirige a Lázaro. Ele não diz assim, Lázaro, por favor, venha molhar minha boca, venha trazer-me um copo com água. Ele se dirige a Abraão, que era um patriarca superior a ele, e pede que Abraão mande o mendigo servo molhar. Percebeu? Ele não fala com Lázaro. Em nenhum momento ele fala com Lázaro. Ele diz isso. Pai, compadece de mim e manda Lázaro. Ele pede a Abraão, dá ordem a Lázaro, para Lázaro vir socorrê-lo. Depois ele diz assim,
Depois ele diz, lá embaixo, em Lucas 16, 27, o rico disse, rogo-te então, pai, ele está falando com Abraão, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para levar a mensagem. Nas 2 vezes que ele está falando, ele está pedindo ao pai Abraão que mande Lázaro. Então, ele mostra nesse momento quem ele é realmente, né? Ele mostra que o nível dele era inferior, porque Lázaro estava lá, ao lado do pai Abraão, e ele estava sepultado. Mas, mesmo estando nessa situação, ele está dizendo, pai, manda Lázaro. Então, ele não é um homem elevado, né? Ele é um homem ainda muito preso às questões. Então, quando uma pessoa estiver fazendo uma doutrinação, ela tem que prestar atenção na fala deste homem, desse espírito. No caso aqui, muitas pessoas leem isso e não percebem. Vem aquele homem ali sofrendo no plano espiritual e pedindo um pouco que molhe os lábios dele, pedindo socorro para a família, mas não percebem que aquele homem é um homem orgulhoso, que se considera ainda acima dos outros. Tanto que ele usa um verbo dando ordem. Pai, manda Lázaro me trazer água. Manda Lázaro levar ajuda à minha família. Em nenhum momento ele se dirige a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro, ele vê Lázaro como inferior. Então ele se trai, ele se revela pelas suas palavras. Então, é o que ele diz aqui. Que nós, quando ele diz aqui, ó, meios de se verificar, resta se o espírito é superior ou não. Porque às vezes é um espírito que já desencarnou há muito tempo e que você não tem como verificar se ele é realmente aquele espírito com o qual ele se identifica. Mas você tem meios de identificar se ele é o espírito moralizado ou não, pela linguagem que ele se apresenta. Então ele diz aqui, resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto inquestionavelmente o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Então, nós conheceremos os espíritos pela forma do seu discurso. Quem prestou atenção percebeu que lá, aquele rico ali, que não é apenas um rico de bens terrenos, foi um homem que tinha cultura, que tinha saúde, era um homem ainda preconceituoso, que apesar de estar sofrendo e pedindo ajuda, ele carregava dentro dele uma série de questões que ele ainda tinha com ele, a ponto de nem olhar para Lázaro, nem se dirigir a Lázaro. Então, se nós, de repente, recebemos na mesa mediúnica um espírito que se diz, eu sou muito bom, sempre tratei bem meus servos, meus empregados, você começa a ouvir o discurso. Vai ter uma hora que ele vai se revelar, porque ele não tem essa conquista ainda, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Aí ele diz aqui, um que se dissesse Fênelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos, à altura do caráter de Fênelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, ainda mais sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos,
formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos, e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que o espírito da categoria de Fênelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se, então, com seu nome, porque ele é idêntico em moral e pode substituí-lo. E ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Fica difícil conversar com o espírito. É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. A gente logo pede seu nome, qual é o seu nome? Porque nós ainda precisamos dessa questão para identificar o espírito, né? Mas que importa, afinal, seja o espírito realmente ou não o de Fênelon? Desde que tudo o que ele diz, isso é importante, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fênelon. É um bom espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer. Na maioria das vezes, os amigos espirituais se apresentam com um nome diferente do nome que tinham na última reencarnação. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos, há pouco se consegue estabelecer a identidade por prova de certo modo patente, né? Porque aí o espírito começa a dizer como ele vivia, a relação que tinha com a pessoa, e o evocador acaba identificando. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e a miúde mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse apreendê-la brincando, que, aliás, não é possível. Qualquer que seja a ciência, então, brincando, nenhum tipo de ciência se pode aprender, né? Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo. Então, é o que ele diz aqui. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Então, ele está querendo dizer o seguinte: é preciso estudar muito e durante muito tempo a doutrina dos espíritos. Não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Então, a gente não deve provocar fenômenos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa, em que se não se pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam, né? Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Então, ele, mais uma vez aqui, ele vem ressaltar que nós, que estudamos a doutrina, precisamos observar. E essa foi uma das características de Kardec, né? Ele sempre foi um grande observador. Quando nós pegamos um texto, quando nós pegamos um trecho do Evangelho, nós precisamos olhar com muita atenção. É isso que Kardec vem falando. Nós vamos para a semana que vem já entrar no item 13. Já acreditamos que agora em dezembro a gente termine toda essa introdução. E nessa introdução nós não podemos esquecer que Kardec, ele está chamando a nossa atenção para uma série de coisas que nós vamos ter que ter de forma muito clara na nossa mente na hora que a gente começar a estudar a primeira questão já do Livro dos Espíritos. Porque ele começa dizendo que é Deus e não quem é Deus. E aquele que é pouco observador pode tranquilamente já se perder nessa primeira pergunta. Então ele diz, vai estudar a doutrina? Vai estudar o Livro dos Espíritos?
abre bem o olho, abre bem os ouvidos. Começa primeiro, põe na cabeça o seguinte, que é preciso estudar essa doutrina com com assiduidade, tá? E eternamente, para sempre. Pelo menos no nosso grau evolutivo, tá? Ele já disse isso aí. Não adianta, vou estudar 3 anos, tá bom? Vou estudar o livro dos Espíritos 4 vezes, tá legal? Ele diz que não. E que o indivíduo, ele precisa ser um observador atento e paciente. Porque senão ele não vai conseguir apreender os pontos mais importantes da doutrina. É isso que fica de mais forte nesse item 12. É a continuidade do estudo, né? E muito estudo, e manter a observação e atenção para poder aprender os pontos mais importantes da obra, o Pentateuco, tá? Porque muita coisa passa. A mesma coisa a gente pode ver com o Evangelho, né? O Evangelho também. Um versículo do Evangelho que muitas pessoas deixam para lá, muitas vezes, um seminário, um encontro não dá conta. De tanta informação que se encontra numa linha do Evangelho de Jesus. Por isso, nós temos que aprender a fazer esse exercício da observação. Bom, alguém quer falar alguma coisa, comentar algo? Tudo bem? Então, a gente vai ver. Estudar essa doutrina é trabalhoso, hein, gente? Como diz Joana. Não é impossível, mas ela diz, é trabalhoso. Então, quando nós começarmos a estudar essa doutrina, a partir da questão 1, que eu acredito que vai ser já em janeiro, dia 12 de janeiro, temos que nos preparar, porque vai ser bastante trabalhoso, porque estudar essa obra, o Livro dos Espíritos, não é a mesma coisa que ler a obra. É estudar, é mergulhar. Bom, então nós vamos dar uma paradinha agora, e quando for 18h45, nós retornamos para o livro Memórias de um Suicida. Lembrando que nós teremos depois a nossa palestra que a Denise vai fazer, do livro Mestre da Educação, que tem por título Querer é Poder? É uma interrogação, né, Denise? Querer é poder? Então vamos ver isso, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora, depois a gente retorna.